Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai falar sobre serviços públicos. Pessoal, os serviços públicos, eles estão previstos lá no artigo 175 da Constituição Federal. Venham comigo aqui na tela para a gente ler esse artigo em conjunto. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Pessoal, da leitura desse artigo, vocês podem notar que a Constituição Federal atribui a titularidade dos serviços públicos ao Estado, tá certo? O particular, ele somente poderá prestar serviços públicos caso o Estado delegue. Então, a regra geral, pessoal, serviços públicos não são livres aos particulares, que somente poderão exercê-lo através de um contrato de concessão ou de permissão, beleza? Mas, gente, lógico que existe aqui uma exceção. Existem atividades, pessoal, que elas têm muita relevância para a sociedade, tá certo? São atividades que podem ser prestadas tanto pelo Estado como pelos particulares. Caso essas atividades sejam prestadas pelo Estado, elas serão consideradas serviço público. Caso prestadas pelos particulares, serão consideradas atividades privadas de interesse público, tá certo? Geralmente, pessoal, são as atividades relacionadas com o artigo 6º da Constituição Federal, com aqueles direitos previstos neste artigo. Vamos ler comigo? Artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, tá certo? Então, são direitos de alta relevância cujas atividades relativas a eles poderão, então, ser executadas pelos particulares como atividades privadas de interesse público, tá certo? Em relação ao conceito de serviço público, nem a Constituição Federal e nem as leis infraconstitucionais nos trouxeram um conceito fechado, ok? Então, não há um conceito firmado sobre o que são os serviços públicos. A doutrina, então, nos trouxe alguns critérios para que nós pudéssemos conceituar o que é o serviço público. E quais são esses critérios trazidos pela doutrina, pessoal? São 3, tá bom? O primeiro critério é o chamado critério subjetivo, ou também conhecido como critério orgânico. Então, primeiro critério é o critério subjetivo ou orgânico. O que diz, pessoal, esse critério? Ele diz o seguinte, que será serviço público toda atividade prestada por órgãos ou entidades da administração pública, tá certo? Então, toda e qualquer atividade prestada por órgãos ou entidades públicas serão considerados serviços públicos. Aqui, gente, a ênfase, como vocês podem ter percebido, é em quem exerce a atividade, é em quem presta, ok? ênfase aqui na pessoa que presta a atividade. Ao contrário, gente, nós temos o segundo critério, que é o conhecido critério material. O critério material diz o seguinte, que as atividades de alta relevância para a sociedade serão consideradas serviços públicos independentemente de quem a preste. Então, gente, aqui no critério material, ele dá ênfase à atividade e não em quem presta essa atividade. Pelo critério material, é serviço público toda e qualquer atividade relevante para a sociedade e não importa aqui quem exerça essa atividade, beleza? E por fim, o último critério que nós temos, gente, é o critério formal,
Ou seja, é serviço público toda atividade que se submeta ao regime jurídico de direito público. Pessoal, no Brasil, a gente adota o critério formal para conceituar o que é serviço público. Então, para nós, é serviço público aquilo que a lei diz que é, ok? Aquelas atividades em que a lei submeta ao regime jurídico de direito público. Então, o conceito de serviços públicos para nós é retirado do critério formal, tá bom, gente? E quais são os princípios do serviço público, gente? Lógico que os serviços públicos, fazendo parte da matéria de direito administrativo, também se submetem a todos aqueles princípios que permeiam a administração pública. Hoje, pessoal, aqui eu vou falar somente sobre os princípios específicos do serviço público, tá bom? O primeiro princípio que nós temos, pessoal, é o chamado princípio da atualidade, ou seja, os serviços públicos, eles devem sempre se modernizar, eles devem sempre estar atualizados com as demandas sociais, tá certo? O primeiro princípio que nós temos, pessoal, é o chamado princípio da adaptabilidade, ok? Isso significa o quê? Que os serviços públicos, eles devem sempre se modernizar, eles devem sempre se atualizar em relação àquilo que a sociedade demanda, ok? Eles devem sempre buscar atender da melhor forma a população, ok? Sempre buscando a sua modernização, beleza? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, pessoal, o princípio da universalidade. Os serviços públicos devem ser prestados a todos que dele precisem, ok? Então, os serviços públicos são prestados a toda a sociedade de forma indistinta, ok? Tranquilo também. Outro princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Pessoal, evita discriminação entre os usuários deste serviço público. Também bem tranquilo, certo? Outro princípio de extrema importância é o princípio da continuidade. Pessoal, através do princípio da continuidade, existe a vedação de interrupção do serviço público. Mas como assim que a gente acabou de passar por uma greve do metrô muito grave, em que houve sim a paralisação deste serviço público tão importante aqui em São Paulo? É lógico que a greve ela é permitida aos servidores públicos, aqueles que prestam o serviço público. Porém, pessoal, este serviço ele não pode parar por completo. Aqui em São Paulo, a greve do metrô ela foi considerada abusiva, exatamente porque não houve parte desse serviço em execução, ok? Então, mesmo durante uma greve, a administração pública deve manter o serviço em funcionamento, pelo menos parte dele, ok? Por isso, é de tamanha importância esse princípio da continuidade dos serviços públicos, tá certo? Outro princípio que nós temos, pessoal, é o princípio da modicidade das tarifas. Então, as tarifas devem ser baixas, ok? Elas não podem onerar excessivamente o usuário daquele serviço público. Outro princípio, gente, é o princípio do controle. Eu já falei para vocês que a administração pública ela pode, de forma direta ou indireta, promover esta fiscalização, tá certo? Também um princípio de extrema importância. E por fim, pessoal, nós temos o princípio da predominância do interesse. O princípio da predominância do interesse, gente, diz respeito à competência de cada serviço público. Como assim, pessoal? Cada ente federativo, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, serão competentes para prestar certos serviços públicos. E como será feita essa divisão, pessoal? Exatamente através da predominância do interesse.
Então, casos que imperem o interesse geral, os serviços públicos serão prestados pela União. Exemplos, o serviço postal e também a Defesa Nacional. Casos em que impere, então, o interesse regional, será o Estado que prestará aquele serviço. Exemplo, serviço de gás canalizado, tá certo? E, por fim, o interesse local será atendido pelo município. Um exemplo de serviço público prestado pelo município é o serviço funerário, ok? Então, interesse geral, União, interesse regional, os estados e interesse local, os municípios. É desta forma que a prestação dos serviços públicos é dividida. Ok, gente? Na aula de hoje a gente fica por aqui. Eu espero vocês na aula que vem para que a gente continue essa matéria de interesses públicos. Até lá!